Italiano que gosta de vestir lá e ficar com isso aqui vai me prender muito, né? Mais. Se eu soubesse que ia filmar, eu tinha vindo com outro pano, passado o perfil. Local de casa espírita não é local de gente muito triste. Vamos botar um sorriso para a gente buscar motivação. Eu rogo ao Deus da minha compreensão, ao Deus do meu coração, que vocês possam vibrar na energia aqui da casa e levar para vossas casas tudo que vier aqui buscar. Não era para eu estar aqui hoje, era um outro palestrante que queria vir, ele ficou doente, fiquei sabendo ontem à noite, quando me ligaram, e eu aceitei vir aqui falar um pouquinho com vocês hoje. Falar o quê? Vou falar sobre a gratidão, mas quando colocar aqui aquela música em forma de oração de São Francisco, aquela primeira estrofe dele, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Eu só vou pegar essa frase para poder refletir para vocês sobre a gratidão. Aqui vocês são gratos? Jesus falava uma coisa muito legal: em tudo dai graça. Vocês são gratos a tudo? Ou só o que é bom? Ou só o que lhe faz bem? Obrigado, Deus, por eu ter perdido o emprego. Obrigado, Deus, pela separação. Obrigado, Deus, pelo meu luto. Vocês fazem isso? Mas é a tudo. Essa palavra tudo que é complicado. E a gente não consegue dar graça a tudo quando a gente deixa tomar conta da gente o ego. E eu vou explicar isso, tentar explicar isso para vocês através dessa frase de São Francisco: fazei de mim um instrumento de vossa paz. O que é instrumento? Um violão é um instrumento? Se eu vou tocar um violão, vai ser uma música muito ruim. O violão vai falar, ih. Se vai um músico profissional e tirar uma melodia muito boa, que todo mundo aplaude, o violão vai falar, nossa, arrasei. Vai? O violão? Não. Então qual que é a diferença do violão para a gente? Que também queremos ser um instrumento da vossa paz, que nem Francisco fala em sua oração. Qual é a diferença da gente com qualquer instrumento? Nós temos livre-arbítrio, o violão não tem. Nós podemos escolher quem vai nos comandar. O ego, que é separatista, que é vingativo, que magoa, que se sente magoado, porque o ego nasce na gente de acordo com o que a nossa percepção vai tomando pelo mundo. Então cria uma individualidade pessoal. Eu sou Carlos, você é fulano de tal, e isso faz com que o ser humano compita, tá aí não sei quantas guerras declaradas por território ou por controle social. Isso é ego. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Entrega. Não tem mais dois. Não tem certo ou errado. Não tem bem ou mal. Os acontecimentos desse mundo, se estão sendo, estão certos em ser. Quem pretende questionar é o ego, que não entende o que é a vida nesse planeta. E ninguém nunca vai entender. A gente pode ter uma fé, aqui no caso a gente tem a fé da reencarnação, outros não têm, tem outra fé, mas o que é essa entrega de fato? Então vamos lá. Uma chave de fenda, quando consegue desparafusar, ela fala, eu nasci para isso, para desparafusar eu consegui, eu sou a melhor chave de fenda? Ela não fala isso. Mas eu posso falar, nossa, que palestra boa que eu fiz, eu sou bom mesmo. Isso é ego. Isso vai me separar de outras pessoas. Isso não vai nos unificar. E é só através da unificação que a gente consegue exercer a gratidão, como Jesus nos ensinou. Em tudo dei graça. Porque não existe mais certo ou errado para mim. Existe o que é. O ego que começa a difundir, a bifurcar. O que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. O que é certo, graças a Deus deu certo. O que é errado, vamos sofrer, vamos buscar ajuda. Não, está certo em ser também. Quem sou eu para questionar o imediatismo do mundo? Quem sou eu para questionar a imprevisibilidade do mundo? Quem sou eu para questionar
as fatalidades do mundo, que é como só pode estar sendo. Quem sou eu? Uma fagulha de energia que veio do nada e vai para o lado nenhum, tomou consciência de si? E agora eu quero saber sobre a vida e a morte dentro do planeta, que nem nos próprios tem, perdido, com um grãozinho de areia nesse deserto cósmico. Quem sou eu? Esse eu que é complicado, entendeu? Esse eu que é o ego. Eu sou fulano de tal, eu sou mestre de reiki, sou mesmo, mas, enfim, quem sou eu? Por que disso? Então não há entrega. Vocês nunca vão conseguir praticar a gratidão. E se vocês praticam a gratidão só por coisas boas, comece a pensar a partir de hoje em tudo. Dai graça, não foi o que falei? Foi o nosso colega Jesus, aí não sei se vocês conhecem ele. Ele brincava de bolinha de gude comigo na Palestina. Vocês estavam lá, mas vocês não se lembram. Em tudo dei graça. Tudo. Essa palavra tudo é complicada, né? Para a gente que está no ego, né? Para a gente que está aqui, quando morre alguém, a gente sofre muito e a gente não entende que é um processo natural da vida humana. É complicado isso. Mas eu queria só falar mais uma coisinha a respeito da gratidão. Que São Francisco, ele curava muito, ele fazia muitos chamados milagres também. E eu estou falando esse conhecimento de São Francisco, do estudo que eu tive com um guru indiano chamado Guru Dev, que foi muito legal, ele que me iniciou na Kriya Yoga. E ele falava, ele gostava muito de São Francisco, ele falava assim pra gente, né, que São Francisco, quando estava orando, e temos que entender o que é oração. Oração é algo do ser humano para uma atividade. Então tem dois aí, né? Eu estou falando com você, eu que falo e você escuta. Então se eu estou falando com Deus, eu acredito que Ele esteja me escutando. Então a oração só se dá quando tem dois envolvidos, eu e Deus. Mas quando Deus está unificado em mim, e eu entrego a minha vida de fato a Ele, eu começo a não questionar os porquês da vida. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa, por que não tem isso? Por que não comigo? O que eu sou de diferente aqui, que não vou nunca chorar por uma perda, ter um luto dentro da minha casa? Isso faz parte da vida. O ego não entende isso. Então nós temos o livre-arbítrio de entregar a nossa vida para o ego e continuar sendo separativista, competidor. Eu fazer de tudo para poder ser melhor do que você, para conquistar mais do que você, de tudo. Ou vamos nos unificar a Deus e ver Deus em tudo, inclusive no nosso inimigo. É o momento dele. E não reagir. Né? E não reagir. Como viver isso nos dias de hoje? Aí cada um tem os seus valores. Mas cada um de vocês, e eu me coloco dentro disso também, claro, nós somos um navio. Esse é um exemplo que o Guru dava muito legal para a gente. Nós somos um navio cheio de combustível. Somos cheios de contâneas. Os contâneas são os nossos valores. Do que eu, ego, acho que é certo, do que eu, ego, acho que é errado. E eu, ego, acho que é certo e errado porque eu vejo só um recorte da eternidade. Ali, eu só vejo aquele recorte. E aquele recorte é julgador por mim. Por isso que é certo ou errado. Deus não, Deus vê a eternidade toda. Então quando está acontecendo alguma coisa aqui, eu julgo que está errado, eu julgo que está errado porque é o ego que está em mim. Eu não sei o que aconteceu pela eternidade passada, e nem o que aconteceu pela eternidade futura, para aquilo está acontecendo daquele jeito. Então o navio sai do porto. Ele vai para um outro porto, é o objetivo dele, não é? Muitos de nós faz isso, ó, e volta para o mesmo lugar. Parece que está avançando e volta para o mesmo lugar. Fatos se repetem, a vida não anda, parece que eu sou. E vamos continuar. E a gente vai morrendo, as pessoas vão nascendo, e nem o navio chega ao outro porto. Pela prosperidade da evolução espiritual, o que falta para esse navio? Se ele está cheio de energia, está com espírito, está cheio de contâneas, está cheio de valores, cheio de julgamentos, o que falta para esse navio chegar no outro porto? Ter um leme, e o leme está escondido debaixo da água.
E esse leme, quando a gente entende que pode ser o processo da gratidão, a gente para de questionar a vida. Porque a vida não foi feita para questionar. A vida não foi feita para ser alegre ou ser triste. Isso é conceito de ego. A vida foi feita para viver. No nosso caso, cristãos kardecistas, viver o ensinamento de Jesus. Todo, não só aquele que me faz bem. A tudo de graça. Não sou eu que quero assim. É Ele que ensina assim. E ser um instrumento da sua vontade não é com paz que a gente é grato. É a gratidão que nos leva à paz. Isso tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa armadilha. É a gratidão em tudo que vai me levar a ter uma certa paz. Por que vai me levar a uma certa paz? Porque não vai ter questionamentos do que está certo ou errado, do que fizeram ou não comigo, das críticas que me fazem, dos elogios que me dão. Isso tudo é rezar para satisfazer ou atiçar o ego. Nós temos que tentar viver a não criar mais nenhum tipo de expectativa. Criou expectativa, vai se frustrar um dia, não tem jeito. E a frustração é perda de energia vital, nos desanima e faz com que o leme cada vez fique mais fraco e o nosso navio cada vez mais vira em círculo e parece que a nossa vida não sai do lugar. Ego. E como identificar o ego de Deus? Né? Que hoje entrega o nosso instrumento para Deus e faz que nem Santa Teresa falava: eu sou o lápis da divindade, o que o lápis vai escrever não importa. Isso é entrega total. Ou eu vou continuar fazendo questionamentos do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que me traz alegria, do que me traz tristezas, e vou continuar andando em círculo. Por quê? Porque eu não estou voltando a minha vida naquilo que eu acredito, que é ensinamento de Mano Jesus. E aí cada um, porque cada um tem um navio e cada um tem seus valores. Mas quando você começa, mesmo que você não esteja sentindo, o Luiz fala assim pra gente, mesmo que você não sente essa gratidão por coisas que você julga ruins, pratique, fala, obrigado, obrigado, obrigado. O Guru Dari contava nos seus tempos finais, o Guruji falava pra gente, que ele estava com as fortes dores na coluna. Então, ele ficava gemendo muito de dor. Ai meu Deus, muito obrigado, não estou reclamando. Era uma entrega total. E se está acontecendo o que está acontecendo, é porque tem milhões de vertentes no mundo que a gente não percebe, que faz acontecer aquilo. E aí a gente pode ir para a eternidade, a gente que acredita em reencarnação. Mas o ego vai tentar julgar. E Deus simplesmente vai permitir. Mesmo que você não entende, aceite. E se está sendo, é porque só poderia estar sendo do jeito que está acontecendo. Então, há tudo de graça. Há tudo de graça. Cascalhos dos nossos caminhos a gente vai encontrar sempre. Pessoas que vão falar mal da gente, que vão invejar. Um outro ensinamento que ele dá da analogia, isso caiu que nem uma luva na minha vida, e foi um grande divisor do que eu entendo ser vida e morte. Ele comparou a tua vida com garimpo. Sabe garimpo de garimpeiro? Para um garimpeiro encontrar alguma coisa de valor, a probabilidade matemática é de mexer quase 1 tonelada de cascalhos para encontrar uma pepita de ouro, alguma coisa de valor, um diamante. Passa isso para a tua vida, tu está garimpando. A maioria dos teus encontros com o mundo serão com cascalhos. E de vez em quando você vai ter um encontro legal, com uma pessoa legal, com alguém que quer bem. A maioria vão te invejar, vai puxar a perna do teu trabalho, vão te apunhalar pelas costas, vão fofocar de você, porque é o ego que está falando com as pessoas. E a gente tem que tentar entender e não se envolver mentalmente com isso, porque senão você acaba sendo afetado também. Aí o teu ego, que todos nós temos, vai começar a inflamar. E o instrumento da tua paz? Será que vai conseguir ser um instrumento e vai entregar? Ou vai continuar deixando o ego fazer com que você compita, com que você ache que tem que fazer, que tem que se vingar, que ficou magoado?
Ora, se falarem bem ou mal de você, deixa falar. Você tem que saber se defender com Deus dentro do teu coração. Eu, quando acordo de manhã, eu falo mesmo para vocês. Eu entrego a minha vida para o universo e falo, se eu tiver encontros desfavoráveis, que esse universo eu possa resolver com amor e dignidade. Tudo passa. Qual que é o nome do teu tataravô? Sabe? Ele já foi esquecido, meu amigo. Ele não tem história nenhuma. Vai acontecer contigo e comigo daqui a 150 anos. Ninguém vai lembrar da gente. Então, por que eu não vou viver bem agora? Eu vou vender caro a minha vida para a morte. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar motivado, eu vou estar querendo, eu vou estar cuidando do meu corpo, me alimentando bem, fazendo as coisas que me dão prazer. 100% de certo ou errado, que acha que está certo bem, que acha que está errado bem também. Eu vou fazer algo para que eu possa me edificar dentro de mim. Um instrumento que eu estou tentando entregar para o Deus da minha compreensão, para o Deus do meu coração. É diário. Vou conseguir sempre? Não sei. Mas é uma luta diária. Às vezes o universo pode vir com uma marreta em cima de você, e a dor é muito grande, é cada um. Mas você pode ver, se vocês analisarem bem, a gente só sofre quando a gente fica indignado com algum acontecimento. Pode ver, na vida de vocês é assim. E quem fica indignado? É Deus ou é o ego? Eu vejo muita, vai na internet, está moda, esses podcasts, se Deus é bom, por que existe tanto mal aqui na Terra? Isso é pergunta de ideia mental. Deus não é bom, Deus não é mal. Quem faz bem ou mal é o ego. Deus é, e é a única coisa que pode ser. Eu que conceituo e atribuo, algumas religiões atribuem a Deus todas as frustrações que temos na Terra. Aqui nós não temos muita injustiça, então Deus é justo. Aqui não tem muito ódio, então Deus é amor. Nós que fazemos isso. Deus não é nada disso, pode ter certeza. Deus apenas é. Aí, para acabar com a agonia de cada um, é o que você quiser que ele seja. Mas não julgue, não constitui Deus. Isso aí é um absurdo, né? E eu conheci um reverendo, é muito legal. Isso também, a gente ficava conversando e falava algumas coisas. Deus não existe. Ele falava, como reverendo, você não aprende? Deus não existe. Eu falei, me explica melhor. Não, quem existe é você, é a cadeira, é o teu óculos, é a tua camisa. Deus é. E aí entrega. Ele é o que me dá vida, ele é o que está dentro de mim. E eu vou querer ser um instrumento dele, sem julgamento, sem pré-julgamento e não desafiando nenhum outro ego. E tentar vibrar uma energia que possa fazer uma frequência favorável a mim e a quem se encontra comigo. E esse quem se encontra comigo pode ser quem for. Quem for, eu não quero saber. Eu não quero saber se vai lá onde eu atendo, se é numa casa espírita, se é na rua, se é no trânsito. Eu não quero saber quem é. Porque eu tento ver Deus em você. Porque Deus está em você, sei que não está em mim. Então por que a gente vai se confrontar? Porque eu vou crescer melhor do que você. Isso é ego. Você vai entender o que eu quero falar? Isso é ego. Isso é ego. Deus não é isso. E se você quer, que nem São Francisco nessa oração que todo mundo cantou aqui, bem afinado, fazer de você um instrumento da paz dele, você tem que saber trabalhar a gratidão como um instrumento de Deus e não como um ego egoísta que só dá gratidão quando a coisa é boa ou favorável a você. Aí é egoísmo. Aí pode ir para a casa espírita, pode rezar, pode orar, que o teu navio vai continuar andando em círculo, porque ele não tem o leme para te deixar motivado. E a motivação não é só quando a vida está favorável. A motivação é principalmente quando a vida não está favorável. E se vocês verem bem, o tempo de vida que a gente tem, tipo uns 80 anos em média de vida, a maioria do tempo é legal. A maioria do tempo é legal. A gente tem mais saúde do que doença, a maioria do tempo é legal. Mas por que quando não está legal, aquilo fica na gente?
Porque aqui no planeta de terceira dimensão, a potência daquilo que te causa uma infelicidade, que te causa uma dor, é muito mais potente daquilo que te causa alegria. Quer ver exemplos? Vou dar um exemplo mais radical que tem aqui, que é o luto de alguém que a gente ama. Vamos supor o luto de um filho. Não tem como a gente fazer uma analogia a essa dor, né? E o nascimento de um filho? Não é legal também? Não passa rápido aquela alegria? Lá não veio outra, aquela alegria do parto, do nascimento, passa muito rápido. Vem outras alegrias com ele depois, mas aquela nasceu, passa muito rápido. Mas a tristeza de uma perda fica muito mais dentro da gente e não sai do nosso tiro. Então é assim que é a vida aqui. Ou a gente entende isso e começamos a dar graça tanto nas vitórias como na derrota, ou então a frustração vai ficar cada vez mais cravada na sua testa e o seu navio vai cada vez mais ficar andando em círculos, perdendo uma reencarnação que pode ser útil para o teu espírito, não para você. Porque como eu falei, a gente vai ser esquecido. Seu nome vai ser pouco lembrado daqui a algum tempo, e daqui a algum tempo nunca mais será lembrado. Mas o teu espírito, segundo a nossa fé, ele reencarna, ele vai buscando novos horizontes. Então que sejamos nós um divisor de água para esse entendimento e fazer com que ele possa, de que forma? Ser um instrumento. E o instrumento que eu sou, eu posso escolher quando eu dou guarida ao ego ou quando eu dou guarida a Deus dentro de mim. Isso eu tenho que mostrar para mim mesmo todos os dias, através da minha violência, através da minha compreensão, através de quem realmente eu sou. E quando errar também não tem muito problema, é daqui para frente sempre, porque não tem passado, né? Nem futuro, nem presente tem, porque já não é mais. É uma coisa, a vida é uma coisa complicada de se entender. Então, como a gente não entende porque nós estamos aqui, e a gente coloca a fé espírita para dar um norte à nossa vida, né? E se fosse a verdade absoluta, todos também dariam, né? É nossa verdade, né? De 3,2% da população apenas, né? Que é o nosso caso. Então, que sigamos, então, o ensinamento do brother Jesus. Em tudo dê graça. Você só vai conseguir dar graça quando você se tornar um instrumento de Deus. E cada vez mais amenizando a força do seu ego. Se alguém te passar a perna, se aconteceu isso, não disse ele que não cai uma folha assim que ele permita? Está certo em ser, mesmo que você ache que não está certo. Tenta ver, tenta buscar algum aprendizado na dor, que é só com dor que a gente aprende, o amor acomoda. É por isso que aqui no mundo de provas e expiações para nós. Então a gente só aprende no controle. E quando você vê que você está confrontando com Deus e não com um inimigo qualquer, que a mesma energia que está em mim está na baratinha, está na plantinha, e está naquele que está batendo de frente comigo. Eu espero que isso possa servir de reflexão para vocês e tentar entender o que é um instrumento mesmo de Deus. Se a gente consegue ser instrumento, a gente vai ficar se enganando na nossa fé, na nossa esperança, e cada vez mais com dores e sofrimentos, e tentando que alguém sane ele para a gente. Não, o abacaxi está na tua mão, meu amigo. É tu que vai descascar. Aqui a gente pode encontrar um amparo, uma esperança, tá? Mas ninguém vai descascar o teu abacaxi. Então, quanto vida tiver, venda a sua vida cara para a morte. Porque um dia seremos todos esquecidos. Tá bom? Obrigado.